Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicopedagogia clínica. Bom, em primeiro lugar, o que os profissionais da psicopedagogia clínica eles lidam? Eles lidam com os processos de aprendizagem das crianças, dos adolescentes e dos adultos. O trabalho do psicopedagogo é identificar as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação de cada conteúdo. O método de análise usado para identificar o comportamento do aluno são conhecimentos alicerçados na pedagogia, na psicologia e na antropologia. O profissional da psicopedagogia, ele também está capacitado para atuar com pacientes hospitalares, em ONGs, em centros comunitários, além do trabalho em consultórios, orientando os alunos e a família nos seus processos de ensino-aprendizagem. O que é então a psicopedagogia? Ela é a ciência que integra princípios e conhecimentos de outras ciências para obter uma compreensão do processo de ensino-aprendizagem humana e suas alterações. Ele integra, como eu falei, conhecimentos da pedagogia, da psicologia, da sociologia, da psicolinguística, da neuropsicologia, entre outras, como diz a especialista Sônia Fonseca. O psicopedagogo, ele pode atuar em área clínica, prestando atendimento, em consultórios, em clínicas, a fim de solucionar as dificuldades de aprendizagem. Ainda existe a opção também do psicopedagogo institucional, que é o profissional habilitado a trabalhar em instituições de ensino particular e públicas ou empresas que ofereçam creches, atendimento educacional de educação básica e de ensino superior. A atuação da psicopedagogia, ela pode ser clínica terapêutica, com abordagem individual, visando solucionar os problemas, preventiva, em instituições ou ambientes de trabalho antes do problema aparecer, como uma forma de prevenção. A institucional, onde a instituição é o paciente, também tem um caráter preventivo, e a de pesquisa, que é o interesse em estudos relacionados à construção do conhecimento e os problemas que possam ocorrer nessa instituição. O Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela deixa claro quais são os hábitos e atitudes que o psicopedagogo deve ter, todos os seus princípios, os artigos, os seus capítulos. Então, nesse código, ele esclarece que a psicopedagogia é um campo de atuação em educação e em saúde que lida com o processo de aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio, a família, a escola e a sociedade no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da psicologia e da pedagogia, formando assim a psicopedagogia. A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento realizado com o processo de aprendizagem. Bom, a psicopedagogia, ela é de natureza interdisciplinar. O que quer dizer com isso? Que ela não usa apenas uma área de conhecimento, mas ela interage, ela une todos esses respectivos recursos para que a compreensão e o ato de aprender, ele seja apropriado das mais diferentes e diversas técnicas e modos. Depois ele vem falando sobre o trabalho da natureza clínica institucional, como devem estar as condições de exercício do profissional da psicopedagogia, que são profissionais graduados em 3º grau. Eles devem ter o certificado de psicopedagogia e eles devem ter esse diploma ministrado por estabelecimentos de ensino oficial e reconhecidos de acordo com a necessidade
da legislação brasileira. Bom, qual é o principal objetivo da psicopedagogia? É promover a aprendizagem, garantindo o bem-estar das pessoas em atendimento profissional, devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação interprofissional, realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia. Após isso, vem falando sobre as responsabilidades dos psicopedagogos, o que são deveres fundamentais. Isso tem que ficar muito claro. O psicopedagogo ele precisa estar atualizado com os conhecimentos científicos, as técnicas que referem à aprendizagem humana. Ele deve zelar pelo bom relacionamento com todas as áreas, com a equipe multidisciplinar. E ele tem que assumir somente as responsabilidades para a qual esteja preparado dentro dos limites da sua competência psicopedagógica. A psicopedagogia, ela não tem o interesse de interferir em outras áreas, mas ela vem como agregador de valores para isso. E aí nós continuamos com o papel que deve colaborar com o progresso da psicopedagogia, difundir seus conhecimentos e prestar serviços nas agremiações e classes sempre que possível, responsabilizar-se pelas avaliações feitas, preservar a identidade dos clientes. A gente não pode sair falando quem é, como, o que aconteceu. Tem que partir da ética profissional. A gente também tem que responsabilizar-se por críticas feitas a colegas na ausência deles. Não é bonito e não é correto nós criticarmos psicólogos, terapeutas, neurologistas. Não é nossa função. A nossa função é caminhar junto, é estar no caminho e não criar um mal-estar entre as classes. Manter uma atitude de colaboração e solidariedade com colegas sem ser conivente ou acompliciar-se de forma com atos ilícitos ou calúnia. O respeito e a dignidade na relação profissional são deveres fundamentais do psicopedagogo para a harmonia da classe e manutenção do conceito público. É muito sério, né? Das relações com os outros profissionais, que nós devemos manter uma boa relação, a gente deve trabalhar estritamente dentro da nossa atividade, reconhecer quando o caso tem que ser encaminhado para outros profissionais habilitados e qualificados. Nem tudo é da nossa área, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas, né? Do sigilo, é muito sério. É um artigo que diz que o psicopedagogo está obrigado a guardar sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento em decorrência do exercício de sua atividade. Não se entende como quebra de sigilo informar sobre clientes a especialistas comprometidos com o atendimento, porém, sempre com ética e cuidado ao próximo. O psicopedagogo não revelará como testemunha fatos que tenha conhecimento no exercício do seu trabalho, a menos que seja intimado a depor perante a autoridade competente. Se alguém pediu para a gente contar, nos colocou como testemunha que não seja algo judicial, nós não temos obrigação de revelar absolutamente. O resultado de avaliações só serão fornecidas a terceiros interessados, mediante concordância do próprio avaliado ou do seu representante legal. Os prontuários onde a gente escreve o desenvolvimento dos nossos casos, eles são sigilosos, devem ser guardados em armários com chave para que outras pessoas não tenham acesso. Depois a gente vem falando sobre as publicações científicas. Quando houver a publicação de algum trabalho, devemos prestar bastante atenção nessas observações. As discordâncias ou críticas deverão ser dirigidas à matéria em discussão e não ao autor da matéria. Em pesquisa ou trabalho em colaboração deverá ser dado igual ênfase aos autores, sendo de boa norma da prioridade na enumeração dos colaboradores aqueles que mais contribuíram para a realização do trabalho. Em nenhum caso, o psicopedagogo se prevalecerá da posição hierárquica para fazer publicar em seu nome exclusivo trabalhos executados sobre sua orientação. Muito atenção a isso. Em todo o trabalho científico, deve ser indicado a fonte bibliográfica utilizada,
bem como esclarecidos as ideias, descobertas e ilustrações extraídas de cada autor. Ok, gente? A publicação profissional, a questão da divulgação do nosso trabalho deve ser feita com honestidade e exatidão. Deve-se atuar num consultório científico, em organizações que não vise o lucro da venda de produtos. Muita atenção a isso, viu? A gente deve deixar fixado com cuidado quanto nós cobramos, como será o pagamento justo dos nossos serviços prestados. E isso deve ser acordado anteriormente, para que não haja nenhum mal-estar, né? Devemos também refletir sobre tudo o que se precisa, qual é a nossa ação, como devem ser os nossos valores, né? De acordo com a sociedade e a execução do projeto de educação e saúde pública. Bom, depois a gente vem falando sobre o código de ética, que é algo muito sério, né? A gente deve, não por direito, mas a gente por honra mesmo, a gente deve seguir esse código, a gente deve observar, né, o que fala tudo isso, para que a gente possa ser orientado e zelar fielmente por tudo isso. E aí vem falando sobre quando aconteceu, por quê. E isso eu preciso que vocês leiam com bastante atenção, para que fique claro para vocês qual é essa área, o que deve ser seguido dentro disso. E aí, a gente vem agora para uma reflexão. Prestem atenção nessa folha e nas mais variadas figuras que aqui se encontram. Se eu perguntasse para você qual figura é diferente de todas as outras? Observem isso com cautela e com atenção. Qual dessas figuras é diferente? Qual dessas figuras tem algo que não se assemelha? Vamos pensar? Vamos refletir? Onde aprendemos a pensar? Aonde a gente aprende a refletir? Uma fonte importante é a escola tradicional. Quando eu falo escola, eu não estou falando dos muros, mas da forma da nossa aprendizagem. Através da educação, você aprende o que é certo e o que é errado. Aprende muitas das coisas que usamos para conhecer o mundo em que vivemos. Aprende onde buscar informações, a que tipo de ideias prestar atenção e no que pensar sobre elas. A educação fornece muitas das respostas que usamos para compreender o mundo. E por falar em educação, como você se saiu no exercício das 5 figuras? Se você apontou a figura B, parabéns! Você escolheu certo. A figura B é a única que só tem linhas retas. Dá uma palminha aí para você. Pode ser que você escolheu a figura C, porque ela é a única assimétrica. Se for isso, a C também é a resposta certa. A figura A também pode ser defendida, não é? Pois é a única que não tem pontos de ruptura. Portanto, a resposta A também é a certa. E que tal a D? Só tem uma linha curva e uma linha reta. Portanto, a D também está correta. E a figura E? Ela é a única que aparece com o triângulo euclidiano. Também é a resposta certa. Em outras palavras, todas são certas, dependendo do ponto de vista. A nossa educação tradicional objetiva ensinar às pessoas uma única resposta certa para as coisas, um único jeito de ser. Por isso, a questão da resposta certa fica enraizada nas pessoas. Isso pode dar certo para alguns problemas de matemática, que só tem uma resposta, mas acontece que a vida não é assim. A vida ela tem vários caminhos, depende do que você está procurando. Mas se pensar que só existe uma resposta certa, com certeza vai parar de procurar outras e, portanto, você só vai encontrar uma. O que isso tem a ver com a psicopedagogia, professora? O que as figuras estarem certas ou não tem com o estudo da psicopedagogia?
E quando falamos em avaliação de seres humanos? Qual é a resposta certa? Qual o jeito certo? Qual o jeito certo de aprender? Qual o jeito certo de ensinar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é normal? O que é patológico? Os limites entre um e o outro são difíceis de se estabelecer. O que é normal pode ser admitido e considerado, né? A saúde e a doença. O parâmetro é a ausência de sintomas, porém na aprendizagem, os sintomas dependem de inúmeras variáveis. Tudo que foge à média é patológico. Prestem atenção nisso. Por exemplo, a estatura. A gente tem o normal como o ideal. Instaura aí um conceito de valores de fora da realidade. O que a gente pode dizer que é normal como processo dinâmico? É a capacidade na busca por um equilíbrio perdido, tomando-se o cuidado de não reduzir o conceito a uma aceitação e uma submissão às exigências sociais, aquilo que a gente chama de senso comum, né? Todo mundo acha que é, então a gente acredita que deve ser. No contexto de opressão e repressão generalizadas, é impossível determinar quem são os portadores de problemas de ajustamento e de aprendizagens decorrentes de uma dinâmica pessoal ou interpessoal. Uma vez modificadas as condições da miséria e opressão em que vive a maioria da população brasileira, se estes problemas continuarão a existir, em que proporção é uma questão sem resposta. Nós não sabemos, queridos. Assim, não podemos negar a existência de distúrbios, porém, esses não chegam a 1% da população. É muito importante que nós evitemos rótulos apressados e procurar analisar os diferentes condicionantes. Não é porque uma criança chegou lá com uma dificuldade de interpretação que nós já vamos passando, dizendo que ela tem isso ou aquilo, fechando como se deve ser essa pessoa. Lembre-se, todos nós somos diferentes. É importante ao educador aprender a lidar com a diferença humana. Como diz Pardo, respeitar a diferença não pode significar deixar que o outro seja como eu sou, ou deixar que o outro seja diferente de mim, tal como eu sou diferente do outro, mas deixar que o outro seja como eu não sou, deixar que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não posso ser, que não pode ser um outro eu. Significa deixar que o outro seja diferente, deixar ser uma diferença que não seja, em absoluto, diferente em duas identidades, mas diferença da identidade. Deixa ser uma outridade que não é outra, relativamente a mim, ou relativamente ao mesmo, mas que é absolutamente diferente, sem relação alguma com a identidade ou com a mesmidade. Muito legal, né, gente? Permitir que o outro seja o outro e que a gente seja simplesmente a gente. A forma como a escola lida com os alunos e a forma como os adultos lidam com as crianças determina suas identidades. Ter uma identidade, reconhecer a sua identidade é extremamente sério. A construção da identidade, ela está pautada em como aprendemos a compreender as nossas diferenças, como uma diferença a ser valorizada, como algo ruim a ser negado, escondido, patologizado. Quais são as diferenças humanas? Não são dadas, naturais, mas socialmente construídas. As diferenças de inteligências compreendidas em contextos urbanos e em contextos rurais. Cada um desses tem um tipo de inteligência. Se a população rural vier para a cidade, várias coisas elas não saberão fazer. Se a população urbana for para o campo, outras tantas também não saberão fazer. E isso não quer dizer que são mais ou menos inteligentes. São apenas características diferentes. No atendimento psicopedagógico, como compreendermos as diferenças? Como lidar com os padrões estabelecidos pelos testes, pelas escolas e pela sociedade? Como faremos isso?
Qual é o papel e a importância de uma avaliação psicopedagógica para a escola? É essa avaliação psicopedagógica clínica que norteará a conduta da escola. É extremamente sério sermos aliados, parceiros, caminharmos juntos com a escola e não fazer um trabalho diferenciado dentro da clínica. Nossa função é deixar o caminho livre para que a escola possa desenvolver as múltiplas competências do aluno sem que a gente ajude facilitando as técnicas e as metodologias para que os professores trabalhem melhor. A nossa função é abrir o caminho, auxiliá-los nesse desenvolvimento. No atendimento psicopedagógico, estarão em jogo inúmeras condicionantes e dimensões. Contexto familiar, contexto escolar, contexto social, o relacionamento social, a aprendizagem, a parte cognitiva, a linguagem, a afetividade. São inúmeras observações que nós deveremos fazer. O problema de aprendizagem nunca refere-se a apenas uma das dimensões, mas são provocados, instaurados ou mesmo potencializados pelos inúmeros condicionantes. Temos que observar cada um deles. A ação psicopedagógica deve ser considerar a diferença como algo próprio do ser humano, pode contribuir para a emancipação do sujeito si, auxiliar a resgatar o prazer em aprender, em sentir-se capaz, ou pode corroborar como uma visão patologizante do sujeito, exercendo um papel político de exclusão. Não é nossa função agir como excludentes. Para finalizar, qual o papel que você, enquanto psicopedagogo, pretende exercer? Emancipador? Reforçador de motivos de exclusão, corroborando com uma visão da criança como inadequada, diferente para menos? Ou um psicopedagogo que vai ajudar todas as áreas familiares, sociais e escolares a desenvolver na clínica a ampla potencialidade desse aluno, ajudando para que ele voe e que seja de fato um estudante com uma característica livre e singular?